Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Miqueias. Ele denuncia lideranças corruptas e falsos profetas, um tema bem atual. Miqueias capítulo 3. Estamos vendo o 11º livro, Miqueias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que podem também ser divididos em dois, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, eles constituem uma média de 67 capítulos, exatos, 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Miqueias tem 7 capítulos. Eu que estou falando com vocês sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, da Igreja Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Abra aí a sua Bíblia, entre em nosso blog e site jamaisdesista.com.br e você vai encontrar a parte escrita. Miqueias é apresentado como um profeta que falava com a autoridade dada pelo Senhor. A palavra do Senhor veio a ele nos dias de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá, no qual ele viu o que era sobre Samaria e Jerusalém. Ele viu através de uma revelação sobrenatural para a visão ou audição interior do profeta. O julgamento dos líderes e a restauração futura. Deus anunciou castigar tanto Judá como Jerusalém, com derrota e exílio após seus líderes, pois eles eram demasiadamente corruptos. Mas um dia ambas seriam restauradas. Desde o primeiro versículo até o capítulo 5, veremos o julgamento dos líderes e a restauração futura. Então são dois temas: o julgamento dos ímpios e a restauração futura. Embora sendo de má índole, haveria uma restauração futura. Miqueias alertou que Jerusalém seria destruída, mas ele também prometeu que um dia após o exílio, ela seria grandemente exaltada. Essa seção é composta por 10 oráculos. Os 3 primeiros estabelecem a advertência da destruição de Jerusalém. Os últimos 7 asseguram os leitores da completa restauração de Jerusalém. Então vamos ver essas partes. Primeira, o julgamento dos líderes que se tornaram canibais. Já pensou? Veremos nos primeiros 4 versículos o julgamento dos líderes que se tornaram canibais. Os líderes de Judá se tornaram tão corruptos que Miqueias os comparou a canibais. Os oráculos de julgamento, conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir pela loja virtual ossemeadores.com.br, nesse capítulo eles compartilharam algumas características comuns. Eles se dirigem às mesmas pessoas, a liderança incompetente e corrupta de Israel. Eles têm o mesmo tamanho, são 4 versículos. Eles têm a mesma forma, um discurso, uma acusação introduzida por quem, uma sentença introduzida por então ou portanto. Mais importante, eles têm o mesmo tema: o mau uso da justiça para o ganho pessoal. O versículo 1 começa com Miqueias expressando-se. Ele diz aos líderes, aos chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, que eles deveriam conhecer a justiça, ou seja, era uma referência às decisões da lei, Êxodo 21:1, e outros vereditos, Deuteronômio 17, de 8 a 11. E há casos ainda pendentes, 1 Reis 3, 28 e capítulo 7, verso 7. De modo que os opressores fossem punidos e os oprimidos fossem libertados. Ao invés de conhecerem a justiça, eles odiavam o bem e amavam o mal, sendo capazes de arrancarem a pele do povo e comerem a carne dos seus ossos, despedaçando-os e cortando-os como se fossem carne para sua panela. Do mesmo modo que os magistrados se recusaram a ouvir o chamado dos oprimidos, também Deus se recusaria a ouvir o chamado deles no tempo do julgamento. Parte B, a segunda, o julgamento dos profetas exploradores. Dos versos 5 ao 8, veremos o julgamento dos profetas exploradores. Miqueias retorna ao problema dos falsos profetas que lucravam ao assegurar às pessoas que elas estavam seguras. Esses profetas não pregavam a palavra de Deus, mas a palavra que agradava ao povo e que lhe trazia bons resultados conforme as suas cobiças. Terrível coisa é pregar o que agrada o povo e não pregar a palavra de Deus. Isso é errado. Por essa razão, a noite viria para eles, onde não haveria visões, nem adivinhações, mas apenas escuridade. A perda de profecias e visões aqui é comparada à escuridão ou trevas intensas.
O Salmo 82, verso 5. Em sendo assim, eles seriam envergonhados, pois que seriam expostos ao ridículo. Um profeta exposto como um impostor era considerado imundo. Veja aí Lamentações 4, 13 a 15. No entanto, o profeta Miqueias ia ganhando a cada dia e momento mais força e mais autoridade do Senhor. Miqueias insistia que, em contraste com os falsos profetas, ele havia sido autorizado por Deus a dizer a verdade sobre os pecados de Judá. Ou seja, ele estava pregando a palavra de Deus e não a palavra que agrada ao povo. Era graças ao poder do Espírito do Senhor que ele estava cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Terceira parte, o julgamento da destruição de Sião. Dos versos 9 ao 12 veremos esse julgamento e a destruição de Sião. Esse oráculo anuncia o julgamento severo e a destruição sobre Jerusalém por causa dos seus líderes e profetas corruptos. O livro de Jeremias 26, do 17 ao 19, faz referência ao verso 12 e data o ministério de Miqueias no tempo do reinado de Ezequias. Os versículos de 9 a 11 repetem acusações contra líderes, contra juízes, sacerdotes e profetas. Eles detestavam a justiça e pervertiam tudo o que é justo, construíam Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Os líderes julgavam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinavam por lucro, seus profetas adivinhavam em troca de prata, e aí, oferta, né? E ainda cada um deles se apoiava no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Lê do engano, falso profeta. Por isso tudo, Sião seria lavrada. Miqueias ameaçou que a destruição de Jerusalém seria como a de Samaria. Capítulo 1, verso 6. Jerusalém seria lavrada como um campo e se tornaria como montões de ruínas, sendo toda a colina do templo coberta de mato. Miqueias, capítulo 3, verso 1 diz assim: E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? Esse é o primeiro verso. E o verso de número 12, encerrando o capítulo de número 3, diz: Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. A Bíblia de Estudo de Genebra, essa que nós já recomendamos que você adquira aqui pela Semeadores, nos lembra que o arrependimento e a oração de Ezequias evitaram esse desastre em seu tempo. Mas a destruição ocorreu mesmo, em 586 a.C. Jesus. Portanto, como 4:10, capítulo 4, verso 10 indica, os oráculos de restauração que se seguiram a esta ameaça de destruição e exílio para Jerusalém dizem respeito à restauração do exílio babilônico em 539 a.C. Amanhã você tem um compromisso com a gente. Miqueias capítulo 4. A lei vindo de Sião, a palavra do Senhor vindo de Jerusalém. Amanhã no capítulo 4. Inscreva-se no nosso canal, nosso blog site, jamaisdesista.com.br, a parte escrita está lá. Nosso canal de rádio, onde nós temos o programa Momento Missionário, todos os dias 8h30, radio.osemeadores.com. Às 15 horas nós temos no sábado o programa com o pastor Johnny Ramos, Momento Missionário Palavra de Vida. E nossa loja virtual, osemeadores.com.br, está aí completo para você. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. A todos um bom dia. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos.